Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Seja bem-vindo a mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Hoje nós estamos aqui especialmente no Congresso Nacional de Executivos de Finanças, uma organização do IBEF Espírito Santo na cidade de Vitória, e a gente sempre traz nos nossos episódios aquilo que de fato vai destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Se você ainda não nos conhece, meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, e agora a gente vai bater um papo com o Fernando Sinelli, ele que é chairman da Apex Partner. Ferê, vou te chamar de Ferê. Cara, um dos pontos que eu acho que chama muita atenção no exercício da sua liderança, seja no Líderes do Amanhã, seja na Apex, foi a clareza de visão de longo prazo, aonde você atuou, né, de realizar grandes feitos, de novo, na vida corporativa, na vida voluntária, etc. Primeiro ponto que eu queria explorar com você é justamente esse, assim, como que você se posta enquanto líder para motivar, ter a clareza de visão de longo prazo e conseguir executar de uma forma tão disciplinada esses desafios que você coloca por onde você passa. Bom, primeiramente, boa tarde, né? O Gabriel, ele é só entusiasta mesmo, tá? Vamos praticar mais. Brincadeira, tá? Eu gosto um pouco, acho que esse é um dos instrumentos bons para poder disseminar. Mas, de uma forma objetiva, né? Eu acho que o primeiro ponto de exercer a liderança é não tentar liderar. Eu acho que isso é uma... Sempre achei, e eu realmente tenho uma opinião clara sobre isso, de que você não tem que trabalhar para liderar ou para inspirar os outros. Você tem que entrar onde você estiver para resolver um problema. E aí, quando você fala sobre visão de longo prazo, né, tem tudo a ver com que tipo de problema que você está buscando resolver. E se você tem uma missão clara e um problema para resolver, o teu trabalho é muito mais focado na resolução daquilo que a sua visão tem como objetivo, e aí a partir daí você tem um conjunto de pessoas que acabam se engajando e participando com você dessa resolução, né? Eu acho que isso é um pouco, é claro, não é uma característica geral, né? Mas essa clareza, né, de buscar trabalhar em cima da resolução de um problema, eu acho que é o que sempre fez toda a diferença, pelo menos nas coisas que eu busquei participar, né? Quando a gente usa, por exemplo, a Apex como exemplo, que é um lugar que eu fundei há 11 anos atrás, desde quando a gente buscou fundar a empresa, o nosso objetivo não é deixar as pessoas mais satisfeitas, o nosso objetivo não é criar um ambiente para que todo mundo fique super feliz ou algo do tipo. O nosso objetivo é desenvolver o mercado de capitais regional brasileiro. Porque quando a gente olha para o Brasil, para o nível de desigualdade de desenvolvimento econômico que a gente tem, uma coisa que sempre incomodou a gente, sempre me incomodou, qual é o ponto de você conseguir, por exemplo, ter sucesso, de você conseguir ganhar dinheiro, acumular capital, se o ambiente que você está inserido, e aí esse ambiente não é um ambiente do teu negócio ou algo do tipo, é um ambiente da comunidade que você vive. Não é um ambiente frutífero e próspero. Um pouco dessa pegada traz muito o aspecto de filosofia moral que você olha, por exemplo, na teoria dos sentimentos morais do Adam Smith, né? Então, você busca construir uma visão que é aquilo que você entende que tem para trabalhar, seja no ambiente macro que você está, isso pode ser país, seja num ambiente um pouco menos macro, que seria o estado, seja um ambiente um pouco menos macro, que seria a cidade que você está inserido, seja um ambiente macro de um problema de consumidor que você quer resolver, seja uma questão, quando a gente olha, por exemplo, Líderes do Amanhã, que é a construção de um ambiente de mentalidade vencedora para construir pessoas e indivíduos que tenham valores sólidos para esses indivíduos serem protagonistas. Então, eu acho que a forma de trabalhar assim, com muita disciplina em cima de uma visão é você ter esse foco em resolver um problema.
Fernando, o que me chama muita atenção na trajetória da Apex é uma referência em relação à Companhia das Índias Orientais no desenvolvimento inicialmente do mercado de capitais, fazendo com que isso propicie o desenvolvimento de empresas, negócios, comércio de um modo geral, e a forma como vocês exploraram isso inicialmente no Espírito Santo para desenvolver o mercado local e começaram a identificar em outras regiões no país elementos de estados que tinham ali determinadas características para também desenvolver esses estados, chegando ao que hoje é o propósito da empresa de desenvolver os mercados regionais. Quais elementos vocês identificaram nesses estados e como vocês têm atuado para fugir um pouco do eixo Rio-São Paulo e quais resultados vocês têm conseguido colher exatamente a partir desse posicionamento? Bom, acho que um primeiro ponto interessante na verdade, a visão sempre foi Brasil. E, na verdade, isso não é uma característica de alguns estados no Brasil, é do Brasil como um todo. Né? Quando a gente é um pouco mais novo, né? Então, eu estava nos meus 20 e poucos anos, quando eu fundei a empresa, Espírito Santo era para não parecer tão distante da realidade naquele momento, né? Porque se você já chegasse, né, sem construir algo, sem ter um histórico claro para apresentar, se você já apresentasse uma visão muito ampla de um problema que você quer resolver, seria difícil ser percebido como aquilo que você está buscando endereçar, o problema que você quer resolver, ser algo crível, né? Então, o primeiro aspecto tem muito mais a ver com essa observação a nível Brasil, né? O que incomodava a gente como premissa na época, e hoje a gente já conseguiu trabalhar forte essa questão, mas ainda é um problema a ser trabalhado, né, no Espírito Santo e nos outros estados, quando a gente fundou, era 2013. Era uma época daquelas grandes manifestações aqui no Brasil. E aí eu lembro, conversando com nossos outros cofundadores, a gente debatendo sobre como que a gente podia ajudar o Brasil. Então, por isso que eu brinco que era Brasil. Então, você tinha um debate muito grande de qual era o jeito de a gente jovem participar do processo de evolução da sociedade brasileira. Então, você podia ter política, você podia ter alguns meios. Uma primeira decisão que a gente tomou era: a gente vai ajudar a endereçar esse problema no Brasil, ajudando o Brasil a ser mais capitalista. E aí o mercado de capitais está totalmente relacionado com essa evolução do capitalismo para que ele ajude a melhorar a vida das pessoas. Então, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto era... por muito tempo, quando a gente fundou a empresa, era um pouco mais predominante, o jovem brilhante, ele olhava algumas oportunidades. Ou ele era um sucessor, herdeiro de alguma empresa, raramente gostaria de empreender, majoritariamente queria fazer um concurso público e bastante queria ir para São Paulo, para o Rio, para poder trabalhar numa grande empresa. Então a gente tinha um aspecto muito forte de não ter um ambiente de competitividade que gerasse atração de talentos, de que, você vai para um local e vai buscar resolver um problema. No caso, o problema nosso era esse, né, de desenvolver o mercado de capitais, de que ele é tão grande, desafiador e relevante, de que estimula os talentos a ficarem aqui, né? E com isso a gente conseguir desenvolver, né, não só nossas áreas de negócios, mas nossas capacidades de serviços e produtos para poder endereçar essa razão de existir da Apex, por exemplo. Nessa jornada de desenvolver os mercados regionais, inicialmente vocês criaram ali o BAES, né, que se transformou no Regional Markets, né? E aí agora, recentemente estiveram em Nova York. Cara, e eu participei recentemente em São Paulo e vi ali como que vocês trouxeram grandes atores, né, de Santa Catarina, do Paraná, etc. A minha pergunta é, como que vocês estão vislumbrando isso, esse investimento em termos de retorno e que resultados vocês já colheram a partir dessa ação? Que naturalmente ali tem um investimento que não deve ser pequeno, né? E como que você está olhando para isso em termos de resultados efetivamente, perfeito, enquanto empresa? Bom, acho que primeiro, para responder essa pergunta, né, o que a Apex é, né? A gente é uma plataforma de serviços financeiros e soluções financeiras, né? A gente está construindo o principal banco de investimento regional do Brasil com um olhar até 2030.
Então, o porquê dessas iniciativas tem a ver com esse objetivo que a gente tem. E aí, quando a gente olha para esse objetivo, a gente tem uma visão de construção de efeito de rede, né, ou network effect. Né? É um paper que você tem muito famoso, de mais ou menos uns 12 a 13 anos atrás, que saiu na Harvard Business Review, que explica os efeitos de rede como molas propulsoras para construção de ecossistemas que geram valor para os participantes do ecossistema. Aí eu vou falar um pouco mais sobre isso. Nós temos 4 áreas de negócio, né? Um pouco mais hoje de 10 bilhões sob supervisão. A gente tem uma gestora de recursos que desenvolve produtos voltado para mercados privados, que investe na economia real nos locais que a gente está inserido, mercado imobiliário, empresas, startups, crédito e algumas outras modalidades. Tem uma área de assessoria de fusões e aquisições, de assessoria de desenvolvimento de soluções de mercado de capitais. Tem uma área que a gente, de advisor, que a gente cuida da liquidez dos clientes, de clientes de grandes fortunas, grandes patrimônios e empresas, e tem uma área de research que é comunicação e dados. Então, quando a gente faz esse evento, na verdade, o BIES ele continua existindo, né? Veio da percepção de que para a gente conseguir atingir esse objetivo de ser o principal banco de investimento regional, era necessário a gente construir uma pauta e uma agenda de conteúdo e dados que tivesse a ver com o público que faz parte do nosso ecossistema. Então, quando a gente faz o BAE, né, porque tem o BAE-S, tem o BAE Paraná, o BAE Santa Catarina, a finalidade do BAE é trazer a elite econômica, política e intelectual daquele estado para que a gente possa discutir quais são as pautas relevantes e qual a agenda que aquele estado tem para que o mercado de capitais possa, escutando essa agenda, entender quais são as soluções que ele pode criar e prover e aí daí trabalhar mais próximo daquele estado. Quando a gente desenvolve isso em conjunto no Brasil Regional Markets, a gente está somatizando as pautas de cada um dos estados e discutindo de uma forma mais conjunta e coletiva os mercados regionais. É o conjunto de vários estados brasileiros que tem uma pauta a ser inserida num ambiente brasileiro e global. E aí, quando a gente insere essa pauta no ambiente brasileiro e global, você acaba conseguindo entender melhor o que o empresário está precisando, o que as políticas públicas estão tendo de direção e, com isso, como é que você se comporta e aloca investimentos nesse sentido. E aí, quando você olha de uma forma super objetiva, até porque ano que vem essa grade vai expandir de uma forma significativa, né? A gente vai para Londres, Lisboa, para a Ásia, e aqui no Brasil a gente também vai participar da COP no ano que vem. Qual é o efeito prático para a Apex? Né? A gente consegue, em toda a nossa cadeia das 4 áreas de negócio, construir um ambiente de cross-sell com nossos clientes. Então, por exemplo, um cliente nosso de fusões e aquisições, que normalmente é uma empresa super bem sucedida no próprio estado que ela está inserida, mas ela quer ter uma visibilidade maior para falar um pouco dos projetos, das iniciativas que ela tem para o mercado de uma forma geral. Esse evento serve como oportunidade para isso, para, por exemplo, pode ser levantar dinheiro para uma dívida, pode ser mostrar que ela está aberta para comprar outras empresas, serve também para mostrar para os investidores nacionais e internacionais quais são os dados e as oportunidades que tem para alocar capital nesses estados que estão inseridos, e naturalmente a gente tem estruturas e instrumentos que permitem receber esses investimentos. Então, fica até um pouco difícil de mensurar, mas a gente acaba colhendo por meio dessa estratégia que é o efeito de rede, que é um artigo que eu super recomendo para ler na Harvard Business Review, que acaba explicando um pouco do que significa essa visão de construção de conteúdo, de construção de dados, como uma forma de se conectar com os clientes, com o mercado, e aí daí gerar oportunidades de negócio. Perfeito. Fernando, a gente vê que essa capacidade estratégica de vocês tem gerado muitos resultados positivos, e a gente gostaria de te agradecer por compartilhar, ainda que brevemente, fica aqui o convite para a gente estender essa conversa para um episódio realmente do gestor. E, enfim, gostaria de te agradecer pela participação, pelo apoio aqui também, pela parceria. Muito obrigado. Obrigado. Você que está nos acompanhando, a gente vai seguir aqui na cobertura do Conef. A gente vai ainda continuar com vários outros convidados aqui. A gente vai fazer uma pequena pausa e a gente já volta.